Ok, pessoal, vamos lá de novo, recomeçando a live, chamando a galera de novo para a live. Desculpa o barulho, hoje é dia de a maior parte das pessoas trabalharem com jardim, então vamos lá. Tudo bem? Bom, por que eu tive essa ideia de fazer essa live? Hoje sábado, a maior parte, vocês estão vendo os barulhos de motor por aí, o pessoal cuidando do jardim. Hoje é dia de cuidar do jardim. Em geral, aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta de usar o sábado e não o domingo para tratar do jardim. Muita gente que tem corta-grama, cortador de grama, muita gente faz um monte de coisa. Na verdade, eu e a minha esposa, a gente tem um jardineiro que corta grama, mas a gente trabalha com as plantas que vocês estão vendo no fundo. E hoje eu acordei, o Goulart até já viu essa parte, mas eu vou repetir, porque agora eu consegui um sinal melhor. Eu acordei com a intenção de cortar este cara aqui, tá? Ele estava embaixo, imagina o que está em cima. Ele estava embaixo lotado de folha, lotado. Eu falei, beleza, então eu fiz o meu mindset para hoje acordar e trabalhar com este cara aqui. Só que a minha esposa tem esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, este aqui, este aqui, este aqui. Enfim, ela planta um monte de coisa no jardim. Quando eu acabei de fazer e de cortar aquela árvore que eu mostrei para vocês, ela começou a trabalhar nas outros projetos que ela tinha, que não estavam no meu mindset. Ok? Então, o que aconteceu? O meu mind freak, o meu pensamento começou a não querer fazer mais, não querer trabalhar mais, além do que aquilo que eu tinha feito. Então, o que é o mind freak? O mind freak, na verdade, é aquele pensamento que você tem e que ele te limita. Então, é um pensamento limitante, é um autossabotador. Por você não saber trabalhar os seus pensamentos, ele te auto-sabota. O que eu fiz? Peter, tá? Deixa eu voltar aqui. O que eu fiz? Eu comecei a pensar o que é que eu podia fazer com respeito a isso. Porque, na verdade, eu não queria deixar ela fazer as coisas sozinha, porque eu sei que ela faz, apesar dela não ter físico para isso, ela faz, não quer nem saber. E eu precisava fazer, e para eu fazer isso e não ficar chateado, eu precisava fazer minha cabeça, precisava mudar esse pensamento sabotador, esse mind freak que pintou na minha cabeça. E comecei a fazer minha cabeça para modificar, e a gente conseguiu fazer várias outras coisas, dentre as quais a gente trabalhou, deixa eu mudar de novo, com essas plantas aqui que a gente plantou. A gente aumentou esse canteiro, ele era 1/3 do que ele é agora. A gente aumentou esse canteiro. Aqui embaixo a gente colocou um monte de semente de flor. Capinou na enxada, tirou grama para fazer, depois jogou essas folhas por cima. Quer dizer, as pessoas gostam e elas acham muito legal ver o produto final, mas elas não sabem o quanto demora e quanto dura, né? E o quanto é duro fazer o produto com uma coisa só, né? Mas, na verdade, de novo, eu que falo muito de importância de detalhes, importância de surpreender teu cliente. Se fosse pensar no que eu tinha pensado no meu dia, eu simplesmente só ia fazer isso aqui. Esta arvorezinha aqui, que é, sei lá, 1/20 do meu jardim. E o meu jardim todo ia ser observado e muito provavelmente não ia ser admirado. E foi feito por quê? Porque eu assumi o mindset da minha esposa e falei, vamos lá e vamos fazer. É um trabalho? Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Dá trabalho pra caramba. Mas também faz você pensar, será que tudo que você fala só serve para os outros? Ou você também tem que tentar aplicar? É o que eu fiz e é por isso que eu estou mostrando esses exemplos práticos para vocês. Porque também, olha só,
Detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Tudo já estava feito, o trabalho já tinha sido feito. Eu fui tomar banho pensando em fazer uma live, conversei sobre isso. Quando eu chego, minha esposa está aqui fora e olha o que ela fez além de tudo. Esse é o detalhe do detalhe. Ela colocou uma cerca em volta de 2 árvores. Além do que a gente já tinha feito aqui, de tijolo, ela colocou uma cerca em volta de 2 árvores. Para quem olha isso, uau! Você fala que legal, que jardim bem aparadinho, bem definidinho. Para quem trabalha, uau, que trabalho que isso dá. Mas o produto final é, como é que é a tua visão do jardim? Como é que é a visão do teu jardim? Vamos aplicar o teu jardim à tua empresa? Vamos aplicar esse jardim ao teu sonho? Vamos aplicar esse jardim ao que você quer? Então, como é que é teu mindset no começo do dia com relação à tua empresa, com relação ao teu negócio? Outro dia eu estava falando eu me dei conta de que eu não tinha um plano de negócio para minha empresa. Olha só, tanto tempo que eu estou no mercado e eu não tinha um plano de negócio para minha empresa. Por quê? Porque simplesmente a minha empresa ela se tocou e até hoje se toca de uma forma muito cômoda, graças a Deus, mas que não necessitava que eu pensasse em coisas básicas. Por exemplo, quanto eu quero ganhar por ano? Quantos clientes eu posso atender por mês? Quantos clientes eu preciso atender por mês para ganhar o que eu quero por ano? Eu sempre tive algumas empresas que seguraram a minha onda, e graças a Deus ainda seguram, então eu não precisava pensar nisso. Mas se você não fizer um detalhamento mental, se você não fizer um plano, se você não fizer uma história detalhada do seu dia, muita coisa vai escapar e muitas chances de você trabalhar na sua cabeça vão passar desapercebidas e aí você vai cair no autossabotador ou no mind freak. Como é que funciona? Eu coloquei um vídeo exatamente falando de mind freak para que a gente pudesse discutir sobre isso, né? E o Herv, no vídeo, ele fala o seguinte: o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação, a ação gera um resultado. Realmente funciona dessa forma. Existem muito mais passos no meio de campo, a gente não vai discutir isso nesse momento, porque isso tem a ver com neurociência, que é uma área que eu estudo e outras pessoas que estão e vão ver esse vídeo também estudam. Mas é exatamente isso, o que vai dentro da sua cabeça? Se você consegue planejar o seu dia, se você consegue planejar a sua empresa, se você consegue planejar o seu mês e o seu ano, para você saber o quanto se você está na trilha certa ou não, fica muito mais certo de você acordar e falar, opa, hoje eu tenho isso, isso e aquilo, e começar a detalhar como é que você vai tratar isso, como é que você vai tratar aquilo, como é que você vai tratar aquilo outro. Hoje eu acordei pensando somente em tratar de cortar as folhas de baixo de uma árvore. E quando eu vi, eu acabei cuidando de um jardim inteiro. Mas por quê? Porque eu assumi o mindset da minha esposa e não o meu. Mas por que eu assumi o mindset da minha esposa? Porque eu vi que o nosso canteiro, que é nosso jardim, ia ficar muito melhor se eu passasse do meu mindset pequenininho para um mindset maior, porque se eu passasse de um mindset para um mind freak, que eu quase entrei nisso, ou seja, quase me aborreci falando, puxa, lá vem mais trabalho, eu não iria ter o prazer de sentar aqui fora e ter mostrado até agora para vocês tudo que eu já mostrei do nosso jardim. Ele estaria descuidado, ele estaria com uma cara desleixada, ele não estaria com uma cara de uma empresa, se a gente fosse fazer uma relação, que dá orgulho de mostrar. Então, quando você faz alguma coisa, você faz e pensa ela nos mínimos detalhes, porque aí você combate exatamente o mind freak. A gente tem que saber também que a nossa cabeça, ela foi feita, o nosso cérebro foi feito para economizar energia, para nos proteger, porque acabou a energia, acaba a nossa capacidade de reação e aí a gente pode literalmente desmaiar ou a gente pode se colocar numa situação de perigo e até perder a nossa vida. Então nosso cérebro, ele vive protegendo a gente de perigos. Então quando acontece uma coisa dessa, uma das coisas que o autor do vídeo que eu coloquei fala é: agradece ao teu cérebro, obrigado, eu entendi o teu problema, tua preocupação, que é cuidar de mim, de repente eu posso perder alguma coisa, eu posso me machucar, eu posso, enfim, me colocar numa situação de perigo, mas nesse momento não é assim que funciona, eu vou fazer de outra forma.
Então, lidar com o Mind Freak, lidar com esse tipo de pensamento que acontece pra gente o tempo todo, mas que muitas vezes te limita, é muito necessário. E para isso você tem que meio que colocar mesmo, fazer as tuas histórias na cabeça, ter os teus planos de ação, ter as tuas histórias sobre o que você vai fazer no teu dia muito bem montadas e ter também o objetivo onde você quer chegar, o que você quer no final das contas. O que a Christian Bell quer no final das contas? O que o Jonathan, que acabou de entrar, quer no final das contas? Quanto vocês querem ganhar no final do mês? Quanto vocês querem ganhar no final do ano? Que objetivo vocês têm para a sua empresa no final de 5 anos? Onde é que vocês querem estar? E quais são os passos que vocês traçaram para chegar lá? O que acontece é que no meio do caminho aparecem vários pensamentos que são disruptivos para esse tipo de coisa. E é isso que é o Mind Freak. O Mind Freak, ele te tira um pouco, ele te deixa freak out, ou seja, com medo, e medo paralisa. E por que a gente fica com medo? Porque muita coisa pra gente aparece como medo. Por exemplo, a gente sabe que a gente não vai ter mais o perigo, o nosso cérebro parou de evoluir há muito tempo atrás. A gente sabe que a gente não tem mais o perigo de ser comido, por exemplo, por um predador. Se você estiver no meio de uma mata, é claro que pode ser que aconteça. Mas, por exemplo, minha casa ela tem um quintal grande. Mas o máximo que vai aparecer aqui, se aparecer, é uma cobra. E eu tenho sempre a grama rentinha, né? Para que se aparecer eu consiga vê-la. No final do dia a gente tem guaxinins que ficam aqui nas árvores e a gente procura não mexer com eles também. Natureza é natureza, a gente tem uma conservação bem do lado aqui. Do outro lado dessa cerca é uma conservação que não é mexida, então tem muito bicho nessa conservação e às vezes vem 2 guaxinins, uma família de guaxinim dormir nesse carvalho, outra família de guaxinim dormir nesse carvalho, e a gente acha mal barato e não mexe com eles, live and let live, ou seja, deixa eles fazerem do jeito que eles querem fazer. Isso a gente assumiu, e isso não é um perigo. Mas eventualmente, se eu cruzar com esse guaxinim no meio da noite, ele mostrar para mim o dente, o que meu cérebro vai sentir? Medo, perigo. O que eu vou reagir se eu não souber, ou se eu não conseguir corrigir a informação de que eu é que estou invadindo a área dele porque eu deixei ele dormir aqui? Ou, não, ele está na minha casa, ele está no meu terreno. Esse terreno era uma floresta. Então quem invadiu primeiro fomos nós, não foram eles. Então assim, se eu conseguir corrigir o meu Mind Freak, que é o meu medo de ver ele mostrar o dente para mim na hora que ele está na minha frente, eu vou conseguir ter uma resposta que eu não vou me atracar com ele. Agora, se eu não conseguir, eu vou procurar um bastão, vou procurar qualquer coisa para bater nele se ele vier para cima de mim, né? É diferente. Mas se você enxerga o guaxinim como um bicho que você quer ter no seu quintal, ele já faz parte de um outro mindset seu. Não que você não vá ficar com medo, não que o medo não vá, de repente, te trazer uma resposta automática, mas quando você para e fala, obrigado, cérebro, entendi. Você está com medo de que ele me morda para, sei lá, morrer, alguma coisa assim. Mas isso não vai acontecer porque eu já sei que se eu sair da frente dele, é tudo que ele quer, eu vou dar espaço para ele, eu saio fora. Quantas vezes isso não acontece no mundo corporativo? Não é um guaxinim, às vezes é um chefe, às vezes é um cliente que você precisa manter na sua empresa, e se você não mantiver, você perde o seu emprego, ou seja, você morre corporativamente naquele momento. Então, como é que a gente mantém o nosso pensamento ativo, o nosso pensamento fora do Mind Freak? Né? Porque a coisa primeiro que acontece é quando você sente perigo, nosso cérebro racional vai para o saco, literalmente, e quem entra no nosso cérebro primitivo, que a gente chama de reptiliano, e as 2 drives que ele tem, brigar ou fugir. Fugir você não pode, e brigar também não vai adiantar nada. Então você tem que ir, como estava no vídeo que eu dividi sobre o Mind Freak, agradecer o cérebro e falar, eu entendo que você está tentando me preservar, eu entendo que você está sabendo que eu estou numa situação de perigo, mas neste momento eu preciso do meu raciocínio para poder lidar com isso. Nesse momento, esta ação que você está me sugerindo não funciona para mim, então eu agradeço muito, mas eu vou fazer de outra forma. E aí você vai pensar a outra forma de fazer. Qual é o melhor jeito de ter esse tipo de pensamento à mão? É pensar nele antecipadamente.
Toda vez que a gente consegue criar um modelo mental de alguma situação, é muito mais fácil de reagir a ela. Vamos falar, por exemplo, de um modelo mental do Michael Phelps. Para quem não lembra, o maior medalhista de natação dos Estados Unidos. O Michael Phelps, desde 9 anos de idade, criou um modelo mental da piscina. Antes de dormir, ele enxergava a piscina ideal, ou seja, quantas braçadas ele ia dar, de que forma, para chegar de uma ponta a outra da piscina. No último campeonato na última Olimpíada que ele participou, ele na natação de borboleta, ele estava com o goggle dele, o óculos cheio d'água, ou seja, ele não conseguia enxergar o outro lado da piscina. E todos nadam muito rápido. Se você não enxergar, você pode meter a cara na piscina e realmente se machucar. Mas porque ele tinha um mapa mental que ele construiu desde 9 anos de idade, ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar para chegar do outro lado da piscina. Ele não só chegou na frente, como ele bateu mais um recorde mundial sem enxergar nada do que acontecia na frente dele. Por quê? Porque o modelo mental dele estava guiando ele. Então, assim, para quebrar o mind freak, para resolver esse tipo de coisa, primeiro aceitar e saber que quando ele aparece para você, é o teu cérebro querendo te salvar, né? Metáfora, salvar de alguma situação que ele acha que é uma situação que vai pôr a sua vida em perigo. Mesmo que não esteja pondo. Nosso cérebro parou de evoluir há 100 mil anos atrás, quando nós éramos coletores e caçadores nas savanas. Nossa preocupação era sobreviver e se reproduzir. E não é que o nosso cérebro parou de evoluir, a nossa arquitetura cerebral. Então, quando a gente passa para sentimentos primitivos, por exemplo, de medo, o nosso cérebro que é ativado é este cérebro primitivo, e ele tem este tipo de resposta. Então, aceitar que ele está agindo, agradecer, falar, não estou morrendo e nem vou morrer nesse momento, e eu quero tomar outro curso de ação. É uma chance muito interessante, muito boa de repente você quebrar esse mind freak que acontece com a gente o tempo todo, que nada mais é do que um autossabotador. E de repente você poder sair depois de um dia que você tinha um plano mental de fazer uma coisa e você fez 20, e ver que as 20 coisas te levaram a poder desfrutar de uma empresa, ou no meu caso de um jardim como esse, com flores, com plantas, com sol. O sol não depende da gente, lógico, mas tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Para quem vê daí, fala, nossa, que legal. Não teve jardineiro não, fomos nós que fizemos, e nós que fizemos o tempo todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque minha esposa tem um mindset muito grande de jardinagem, e eu consegui, desta vez, vencer o meu mind freak, que era, meu Deus, quanto trabalho tem pela frente, não vou fazer. E agora eu posso desfrutar de um jardim que eu gosto de olhar, que é interessante, que é bonito, que faz bem. Qual é o teu jardim? É a tua empresa? É a tua casa? É o que você tem em cima da sua mesa de trabalho? É a tua cozinha? É o teu quarto? Não sei, qual é o teu local que você gostaria de deixar em ordem? Entende qual é o teu mindset? Entende que às vezes o teu mindset precisa de mais informação do que você está dando. Entende que o mind freak acontece o tempo todo. Nós temos 85 mil pensamentos por dia. E se os nossos pensamentos são quem a maior parte do tempo detona os nossos sentimentos e as nossas ações que vêm depois disso, e a reação e o fato depois da ação que vai ser gerado, como é que eu vou lidar com tanto pensamento? Como é que eu vou lidar com tanto sentimento? Como é que eu vou entender esse tipo de coisa? Não convém aqui explicar, porque não é esse o objetivo dessa live, como é que funciona o nosso cérebro em termos de decisão. Mas, numa maneira simples, que está lá no vídeo que eu postei, de Mind Freak, é exatamente isso. Vem um pensamento, gera uma emoção, essa emoção gera uma reação ou uma ação, e essa ação tem uma consequência. Ponto final, deixamos por aí, coisa muito simples de entender. Então, de 85 mil pensamentos,
Quantos você vai tentar conscientemente converter em mindset? Quantos vão tentar te sabotar? Quantos vão ser mind freak? E o que você vai fazer com isso? Porque o medo paralisa. O medo não deixa a gente comprar, o medo não deixa a gente agir, o medo deixa a gente receoso e sem disciplina, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer. Outra coisa que é muito interessante também, às vezes a gente coloca um mindset que não é real. A gente coloca um mindset que é muita coisa. E aí o que acontece? Nosso cérebro quer fazer o quê? Procrastinar. Então, outra coisa muito interessante, a gente acha que procrastinação a gente vence colocando o quê? Se eu não fizer isso, olha a dor que eu vou causar em mim no futuro. Não funciona assim. Essa dica eu vou dar para vocês e vou dar de graça. Porque a procrastinação causa dopamina na nossa cabeça, que é a nossa neurotransmissor que tem a ver com prazer e bem-estar. Quando a gente procrastina, quer dizer que a gente está deixando de fazer alguma coisa que a gente acha que vai dar muito trabalho. O nosso cérebro odeia coisas que têm muito trabalho. E ao procrastinar, por mais que você não faça absolutamente nada, o absolutamente nada ainda é mais prazeroso do que o que você faria. Então, para você vencer procrastinação, você tem que convencer o seu cérebro de que fazer é muito mais gostoso do que vai te dar muito mais prazer e não dor, muito mais prazer do que você não fazer. Porque se você não fizer e ficar deitado na frente de uma televisão, pode ser que você, como uma coisa que você gosta, delícia, mas você vai ver um programa que não vai te acrescentar muita coisa e você vai ficar meio que se sentindo um pouco chateado ou aborrecido por não estar fazendo nada. E de repente, quando você fizer tudo aquilo que você precisava, a sensação de prazer que tem depois que você fez é maravilhosa. Como é que você vai se convencer disso? Através das suas experiências. Por exemplo, uma das coisas que é mais difícil, que a gente mais procrastina, ir para a academia, fazer exercício. Pensa no momento exato quando você acabou de fazer o exercício. Eu vou numa academia que é 1 hora exato de exercício. Quando acaba a 1 hora, eu fico em êxtase. Muito também porque acabou, mas porque eu consegui fazer 1 hora de exercício pesado, num ritmo forte. E eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu estou falando, cara, você pode. Então, quando eu penso no outro dia, será que eu vou fazer exercício? Eu não penso na dor de quando eu estou fazendo ou no cansaço de quando eu estou fazendo, porque cansaço é uma dor. Eu penso no que eu sinto depois. E o que eu sinto depois é melhor do que eu vou sentir se eu ficar em casa e não fizer. Porque eu vou ficar em casa e muitas vezes eu vou estar me culpando, ou eu vou abrir a geladeira e falar, puxa vida, eu vou comer em vez de fazer exercício, quer dizer, eu vou engordar. Eu vou começar a me culpar. Então eu consigo trabalhar a procrastinação com mais prazer do que com mais culpa. A culpa gera paralisia também, porque gera medo. Medo de quê? Medo das pessoas te julgarem, medo de você se julgar, medo de você colocar para você mesmo que você não pode, que você não é, que você não consegue. E o medo paralisa. Então, mapas mentais. Hoje eu vou acordar, eu vou trabalhar nessa árvore, de repente eu conheço a minha esposa, isso eu não coloquei, né? Mas eu depois consegui mudar. Eu sei que a minha esposa gosta muito de trabalhar aqui do lado de fora e faz muito tempo que ela não vem, ela vai me ver trabalhando aqui fora, ela vai vir aqui fora e ela vai inventar coisa para eu fazer. Então, se eu já me preparasse para isso, na hora que ela me passou mais coisa para fazer, eu não iria refutar de começo. Eu consegui mudar rapidinho o meu mindset? Consegui. Mas eventualmente já aconteceram momentos em que eu falei, não vou fazer, e acabou. Eu ia para dentro da sala, ficava vendo televisão e me sentindo absolutamente culpado, porque ela estava aqui do lado de fora se matando para fazer as coisas e eu lá do lado de dentro. Que vantagem Maria leva? Nenhuma. Olha só para vencer a procrastinação da mesma forma como vencemos tudo, lutando para ganhar dela. Armas é saber valorizar a recompensa que virá em frente. Abra a caixa da coragem, as armas estão lá. Perfeito. Mas abra a caixa da coragem sabendo que a coragem te dá prazer, né? Porque assim, o que acontece com a procrastinação é que ela gera dopamina.
E a dopamina ela é viciante e ela, como todo vício, você precisa sempre de doses maiores. Então você tem que gerar uma dose maior de prazer em abrir a caixa da coragem e usar essas armas, do que você ficar procrastinando e não fazendo a coisa. Mas, sim, exatamente, eu acho que a gente tem que ter essa, como o nome diz, essa disciplina produtiva, né? Essa disciplina de trabalhar a produção. No meu caso, que sou uma pessoa mais, digamos assim, relaxada, antes de começar a estudar tudo isso, antes de começar a ser consultor, eu era muito easygoing, muito rock and roll, peace and love, essa coisa toda, então era mais, como a gente chama no Brasil, largado. Eu não gostava muito de palavras, por exemplo, como disciplina. Por quê? Porque disciplina me lembra regra e me lembra regra impositiva. Mas eu entendo exatamente o que você está falando. O trabalho é exatamente esse. É entender como as palavras te afetam também, como os pensamentos te afetam, e saber fazer a sua cabeça, saber trabalhar a sua cabeça para não ter o mind freak, sim, para fazer um mindset disso, para trabalhar e modificar essa informação. Quanto mais você entende como você reage às palavras, melhor. Se alguém fala para mim, você tem que fazer alguma coisa, o meu sangue ferve até a última veia da ponta da cabeça. Porque eu não gosto, eu odeio ouvir a pessoa falar, você tem que. Para mim, uma pessoa me impor alguma coisa, assim, eu fico muito pé da minha vida. Ah, André, beleza, irmão, desculpa, não vi tua foto. André, cara, é outro... Você está como coach agora, né, meu irmão? Então é exatamente isso. A gente tem que ter esse tipo de disposição. Eu não vou colocar nem disciplina, viu, André? Disposição mesmo para a gente se entender, porque se entender é revelador, se entender é liberador. E quanto mais você entende como é que teu cérebro funciona, mais fácil fica. Então aqui fica o convite para a gente trabalhar um mindset de uma outra forma, a gente não deixar o nosso cérebro freak out, como o americano fala, ou seja, ele ficar com medo, ele travar, ele congelar de medo. A gente tem que tentar fazer o nosso cérebro cada vez mais ser produtivo. As perguntas que eu fiz no começo, para quem já está entrando na live agora, eu vou repetir, que são muitas perguntas que às vezes a gente não tem muita resposta para isso, que são: o que você quer quando você começa o seu dia? O que você se determinou a fazer? Você fez? Bacana. O que você podia ter feito a mais? Qual é a regra de ouro? Dá sempre mais do que é combinado. O que você fez a mais do que o combinado? Hoje eu já mostrei o meu jardim e hoje foi mais do que eu combinei comigo mesmo. Então hoje eu estou feliz comigo mesmo, porque eu fiz mais. E esse mais não me custou. Não me custou dor de cabeça nem aborrecimento. Eu não fui para casa ficando bravo. Quando precisa dizer para uma criança que precisa, que é importante mais do que precisa. É importante para ela, porque se ela não fizer, ela vai deixar de ter alguma coisa. E a gente odeia perder muito mais do que a gente gosta de ganhar. Então, de novo, trabalhando eventualmente com o que o nosso cérebro nos oferece. O cérebro gosta muito mais ele detesta muito mais perder do que ganhar. Então, eventualmente, o que ela perde não é a dor, mas o que ela deixa de ganhar se ela não fizer essa coisa importante. E o que isso significa para ela? Muitas vezes para a criança é mais uma questão de explicar para ela como funciona, porque ela não tem muito a noção das consequências todas, ela não tem essa vivência que a gente tem, né? Mas a gente pode conversar sobre isso no privado sem problema nenhum, tá? Alguém quer fazer uma pergunta ou quer subir, quer falar alguma coisa, só me dá um toque e a gente coloca aqui. Essa live, como live relâmpago, já estourou o tempo, já estou aqui há 40 minutos falando. E, enfim, se vocês quiserem dividir alguma coisa, a gente está aqui para conversar. Se não tiver, eu vou fechar a live e agradeço se vocês terem dividido comigo esse tempinho aqui num sábado de Páscoa. Mas é aquela coisa, eu acho muito legal, eu faço muito live relâmpago por causa disso, para saber quem é que está ligado e quem é que tem
né? Quem está afim de entender um pouquinho mais sobre o assunto que está sendo falado. Outra coisa que eu queria convidar vocês, para quem tem Clubhouse, semana que vem eu vou estar abrindo uma sala. A minha sala chama... Não é Encantamente. Eu coloco nas mídias sociais. Eu agora não lembro porque eu dei um nome mais diferentinho nela. E eu vou abrir na sexta-feira que vem para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de coisa. E eu acho que assim, para a gente, as borboletas, elas já estão por aqui. Já a gente tá na primavera, mas a gente sempre tem algumas fakes aqui para lembrar para a gente que são elas que polinizam, né? E as abelhas, enfim. Eu acho que hoje em dia as abelhas são até mais importantes que as borboletas, porque elas estão desaparecendo. Então, quando a gente vê a abelha no nosso quintal, a gente fica muito feliz de saber que elas estão por aí, estão fazendo o trabalho delas. Sexta-feira que vem a gente vai abrir essa sala, tá? Simplesmente é o nome da sala, tá? Simplesmente é o nome da sala. E a gente vai conversar um pouquinho. A grande vantagem do Clubhouse é que vocês podem conversar de volta. Não fica um monólogo, fica uma coisa mais interessante. Gente, muito obrigado. Um ótimo sábado para todo mundo. E a gente vai se falando, tá bom? Fiquem com Deus.